Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade a falar da Primeira Guerra Mundial e vamos agora falar sobre a tecnologia utilizada durante o combate na Primeira Guerra e também no mundo pós-guerra, né? O que ficou de ensinamento, de reflexão para o mundo pós-guerra. Então, pegue seu livro didático, pegue sua caneta para fazer as anotações possíveis e vamos começar a nossa videoaula. Então, nós vamos continuar a falar sobre a Primeira Grande Guerra, né? A Primeira Guerra Mundial. E agora, de maneira particular, sobre a tecnologia utilizada durante o conflito. Por quê? Porque agora essa nova espécie de guerra, podemos assim dizer, é uma guerra na qual se faz de maneira total, com utensílios totalmente diferentes no que era utilizado nas guerras no campo de batalha, naquele confronto corpo a corpo. Isso não se utiliza mais. Ou seja, no avançar da tecnologia, que veio motivado muito pela Revolução Industrial, também no armamento esse aspecto foi avançado, ou seja, a tecnologia também avançou e teve certos progressos no armamento. Ou seja, certas armas agora são muito mais mortais quanto no passado, correto? Ou seja, nós vamos passar aí por um conflito de intensas transformações. E isso eu já falei no vídeo anterior. O século XX, início do século XX, é totalmente diferente do século XVIII e também no século XIX. Por quê? Porque nós temos o grande avanço tecnológico e também no avanço científico. Não vai se utilizar mais no campo de batalha ali cavalos, espadas, cães, ou seja, vestimentas até, lembrando a Guerra Franco-Prussiana, que eu coloquei aqui nesse balãozinho aqui do lado, veja só, não se utiliza mais. Aí você vê nessa imagem aqui ao lado, a vestimenta do soldado, muitas vezes usando a cartola, o chapéu de couro. Isso vai ser trocado por outros artefatos mais resistentes. Por quê? Porque agora o conflito é outro. Os tempos mudaram. Ou seja, eles vão trocar a cartola, o chapéu de couro, de pano, pelo capacete de aço. Veja bem como está aqui do lado. Esse capacete utilizado aqui, esse aqui de modo particular, utilizado pelos franceses durante a Batalha da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter a força de armamento, né, com força letal muito maior, ou seja, vai atingir muitas pessoas com só tiro, muitas vezes, como mostra aqui esse soldado aí da Primeira Guerra utilizando uma metralhadora, ou seja, vários tiros disparados por segundos, né? Se você for voltar no passado lá, nós temos aí um rifle que tem um tiro só e você tem que colocar tudo de novo, né? Você tem que fazer a recarga de novo. Agora não, você dispara ali 100 tiros por segundo e alcança, digamos assim, um contingente maior de adversários no campo de batalha. E aqui eu coloquei também, né? O gorros de pano, os cartolas, os capacetes de aços vão ser substituídos aí. Vamos ter agora não mais esses panos, esses gorros, nós vamos ter o capacete de aço que é muito mais resistente do que esses materiais que eram utilizados anteriormente. Ou seja, nós temos uma tecnologia agora totalmente avançada para os dias atuais da época, correto? Então vamos avançar. Alguma dúvida até aí? Qualquer dúvida é só entrar em contato ali através do WhatsApp, mandar uma mensagem ali que eu explico novamente, sem problema nenhum. Tudo bem? Então vamos lá. Lá na página de número 25 de vocês, há esse pequeno texto aí que vocês vão ter que ler e depois responder algumas perguntas, ok? Mas antes eu trouxe ele aqui porque é importante esse texto escrito pelo jornalista Paul Hoferman. Ele vai escrever um pouco aí sobre as tecnologias utilizadas na Primeira Guerra e sua importância
para até mesmo para o combate, para os soldados. Então ele diz o seguinte: as estradas de ferro possibilitaram transportar milhões de soldados para o campo de batalha em poucos dias e foram de igual importância na solução de problemas nas trincheiras, pois permitiu enviar tropas de reforço à linha de frente, onde os inimigos ameaçavam atacar. A comunicação sem fio permitiu aos generais e aos comandantes de divisão coordenar o movimento de dezenas, centenas ou milhares de tropas em áreas enormes. Novas técnicas de preservação de alimentos e a produção de comida enlatada possibilitaram alimentar um grande contingente de recrutas por longos períodos de tempo, e a produção em massa propiciou que eles fossem supridos regularmente com capacetes, uniformes, botas e pás para cavar trincheiras. Carregadas ameaçadoramente pelos combatentes de cada uma das grandes potências para o campo de batalha no início da guerra. Quando as manobras diminuíram de intensidade, depois que o grande projeto de Schilf de destruir o exército francês foi frustrado em Marne, o arame farpado que os estadunidenses haviam inventado para fazer cerca para as pastagens de gado, o concreto e o aço que os alemães usavam com muita engenhosidade, combinaram-se para construir fortificações maciças que dominaram a Guerra do Ocidente até 1918. Então vejam bem, é importante destacar sempre esses textos que vêm no livro de vocês, porque muitos deles são fontes, principalmente para o professor de história, para o historiador, são fontes narrativas que demonstram bem o contexto da época. Ou seja, nós temos vendo aí o desenvolvimento não só na tecnologia de guerra, certo? Nós estamos vendo o desenvolvimento em várias localidades, em vários âmbitos da sociedade. Vejam só, eles estão se aproveitando ali do arame farpado. Eles estão se aproveitando ali da fabricação em massa de vestimentas, da fabricação de enlatados, que vão aí de maneira ou outra ser utilizada para conservar os alimentos. Por quê? Porque nas trincheiras, se a gente voltar lá atrás na aula que eu fiz anteriormente, a vida nas trincheiras era um caos. Ratos para todos os lados, ou seja, nós vamos ter aí condições totalmente insalubres para os soldados. Então, se você tem uma comida enlatada, ela é de grande importância para o uso da conservação e preservação desse alimento para os soldados que estão no frente de batalha, correto? Então, nós vamos destacar isso, que a guerra ela proporcionou um avanço mais na tecnologia. Ou seja, nós vamos ter aí as ferrovias que vão transportar milhares de soldados para os campos de batalhas, coisas que não eram feitas no passado, até porque não tinha toda essa tecnologia. Mas com o avançar do século XIX, chegando também no século XX, isso tudo foi desenvolvido, correto? Então vamos dar continuidade aí a falar mais sobre essas tecnologias utilizadas principalmente durante os conflitos na Primeira Guerra Mundial. Nesse slide agora eu vou mostrar para vocês algumas dessas tecnologias que foram utilizadas durante o desenrolar da Primeira Guerra Mundial. Tecnologia essas que aos nossos olhos hoje vamos dizer, mas usaram arame farpado, professor. Arame farpado se encontra em qualquer esquina. Mas lembre-se, nós estamos falando do início do século XX. Ou seja, as tecnologias do século XX não são as mesmas do século XXI, assim como posteriormente não serão as mesmas, o século XXII não será parecido com o século XXI, correto? Ou seja, há um grande avanço e as tecnologias vão mudando de acordo com o tempo vai passando e também a necessidade do ser humano vai nascendo, correto? Então nós vamos ter aí o arame farpado. Esse arame farpado que está aqui nessa imagem ao lado, que foi inventado para abrigos de gados durante o século XIX e finalmente encontrou seu caminho
na Guerra Moderna, ou seja, na chamada Guerra Total, lá na Primeira Guerra Mundial. Foi colocado, no primeiro momento, para defender as trincheiras e marcar as terras de ninguém, ou seja, as próprias trincheiras, que também eram conhecidas como as terras de ninguém. E também foi usado por soldados para atrair um inimigo para as zonas de abate, cheia de pontos-alvo de artilharias e também metralhadoras, ou seja, utilizados para estratégia, para estratégia de guerra também. O próprio arame farpado é utilizado para isso, correto? Então tem lá a sua importância. Nós vamos ter aqui o Big Bertha, né? Essa arma aqui que está aqui do lado, correto? Então esse é o Big Bertha. Bem, esse Big Bertha era a maior e mais poderosa peça de artilharia móvel usada por qualquer exército, seja pelo exército da Tríplice Aliança, seja pelo exército da Tríplice Entente. Ele praticamente é um obus de 420 milímetros, usado pelas forças alemãs para avançar ali pela Bélgica no ano de 1914. No início da guerra, as forças alemãs tinham praticamente 2 Big Berthas e um total de 12, ou seja, em um serviço durante a guerra, eles com certeza atingiram vários alvos com essa máquina de matar praticamente. Ou seja, nós temos o Big Bertha, totalmente diferente das espadas, dos arcos, das flechas, nós temos agora, e de outras armas de fogo, nós temos o Big Bertha, que atinge um certo contingente grande de inimigos, quer seja pelo lado da Tríplice Aliança, quer seja pelo lado da Tríplice Entente, correto? Vamos continuar aí falar e mostrar mais armas utilizadas aí durante o confronto da Primeira Guerra Mundial. Outro aspecto importante dentro da tecnologia de guerra utilizada na Primeira Guerra Mundial é o uso de arma química, correto? Isso era um terror, principalmente, não só para os soldados, mas para a população civil também. O uso do chamado fosgênio e gás lacrimogênio, e a cloracina e a mostarda gás causavam terror psicológico entre civis e militares. Por quê? Nós vamos ter aí materiais utilizados por vários cientistas, por pessoas que estudaram para se utilizar contra um adversário, mas não vai atingir somente o adversário no combate de guerra, vai alcançar também civis. Os franceses foram os primeiros a usá-los em combate contra os alemães no ano de agosto de 1914. Embora o produto químico preciso não seja conhecido, tanto o brometo de desílio quanto o bromacetato, ou seja, que foram utilizados e foram mencionados aí durante a Primeira Guerra, nós vamos ter os gases lacrimogênicos, que não foram projetados para matar, mas sim para tornar o inimigo incapaz de defender sua posição. Ou seja, era uma forma de combater, mas não matar. Mas, ao fim das contas, acabou se utilizando também para matar o seu adversário. E também levando aí a várias sequelas, pessoas que não estavam diretamente ligadas ao combate. Correto? Um gás lacrimogêneo também, que eu coloquei aqui do lado, um gás lacrimogênico, vai abrir porta para os produtos químicos mais letais, ou seja, o próprio cloro. O gás lacrimogênico afetou os olhos, pulmões, mas praticamente o seu efeito é eliminado em 30 minutos após a sua exposição. E se utiliza hoje o gás lacrimogêneo, muitas vezes quando tem manifestação, a polícia, para espantar a manifestação, você se utiliza do gás lacrimogêneo. Mas na guerra foi utilizada também desse artifício. Nós vamos ter aí o fosgênio também, foi o primeiro químico que foi usado ao lado do cloro. E pode levar cerca de 48 horas para os sintomas aparecerem. Isso, claro, vai causar um acúmulo de líquido nos pulmões
e que vai resultar em morte. Ou seja, começa-se com um gás lacrimogênio, vai se avançando nisso, faz outra arma química e cada vez mais letais, ou seja, armas letais que vão ser utilizadas na guerra. É estimado que 85% das 91 mil mortes que aconteceram durante a Primeira Guerra Mundial, 91 mortes vão ser atribuídas à guerra química, ou seja, atribuída ao gás durante a guerra. Isso foi o resultado do fogênio, desse que coloquei aqui do lado, o resultado do fogênio, ou do agente similar disprogênio, ou seja, que são gases venenosos e causam mais traumas psicológicos do que morte. Cerca de 1% das mortes em tempo de guerra e 7% das mortes foram resultados de gases venenosos. Então, uma alta porcentagem nós temos aí que fazem parte desses gases que foram utilizados durante a Primeira Guerra. Não foi só a arma de fogo, mas principalmente também a arma química. E tudo isso utilizado no campo da tecnologia de guerra, correto? Vamos lá. Outro produto também utilizado é a cloracina, esse que eu coloquei aqui do lado aqui, que é parte de um grupo de armas químicas que é classificada como agente do vômito, ou seja, o gás de espirros, ou seja, o impacto, um contato com esse gás vai fazer você tanto ter vômito, ânsias de vômito, quanto ânsias de espirro. Isso o quê? Para causar desconforto, um desconforto respiratório de curto prazo, mas é um desconforto muito intenso, que foi projetado para desativar de maneira temporária e aterrorizar as tropas inimigas. Ou seja, eu lanço isso sobre as tropas inimigas, eles vão ali ficar cambaleando até o momento que eu ataco. Ou seja, é utilizado também como estratégia, é o momento que eu vou atacar após ter lançado esse gás durante essas tropas inimigas. Os próprios alemães vão utilizar o primeiro gás de mostarda lá em 1917. Depois de enfrentar, claro, vários ataques do gás, os aliados da outra aliança o chamaram de hot stuff, ou simplesmente o HS ou H, até o final da guerra. Mostarda ou gás de mostarda também vai ser utilizado, ou um enxofre que vai causar grandes bolhas na pele e nos pulmões. Ou seja, todas essas armas vão ser utilizadas também no combate, o que vai deixar certas sequelas nos soldados e também nos agentes civis que não estão no combate, mas praticamente vão aí perecer perante esses gases que vão aí não fazer distinção do inimigo, né? Eles vão estar no meio da guerra, mas também vão ser atingidos pelos civis. Vão atingir civis, correto? Então vamos dar continuidade. Então esse aí são alguns gases utilizados, assim, armamento químico utilizado durante a guerra. E hoje, até hoje, isso também é proibido. Por isso que de vez em quando os próprios americanos invadem território iraquiano, ou seja, territórios lá no Oriente, porque houve-se a conversa de que esses estariam aí construindo aí, fazendo, propagando aí gases, armas químicas para um posterior conflito. E isso é proibido. Vamos continuar. Lá na página 26 do livro didático de vocês, há esse pequeno trecho na cor verde que fala o seguinte, né? Que fala aí sobre o uso de armas químicas durante o desenrolar da guerra. Então ele diz o seguinte: o difícil era entender o emprego de armas voltadas para a produção não apenas da morte, mas, sobretudo, do terror, como as armas químicas utilizadas desde o início pelos alemães, ainda em solo belga, e depois copiadas pelas forças da Entente, brometo, chilique, ou seja, aquele gás lacrimejante, cloro para matar por afogamento, mostarda, queimar as paredes do pulmão e faz vomitá-las, fogênios, queimar profundamente a pele,
a deformação por queimaduras, a agonia da morte lenta e dolorosa, os relatos dramáticos causaram uma repulsa tão grande que o primeiro acordo internacional assinado depois da Grande Guerra foi exatamente o que baniu o uso de armas químicas em 1925. Ou seja, é uma guerra sem escrúpulos, é uma guerra total. Além de se utilizar da tecnologia com armas totalmente sofisticadas que atingem um público muito maior e além de militares também civis, nós vamos ter aí um combate com armas químicas. Muito doloroso por aquele que passou por esse momento, com aqueles que ficaram com sequelas, ou seja, não só os militares, mas também a própria população civil. Tudo bem? E isso vai ser banido ali, depois da Grande Guerra, vai ser banido esse uso de armas químicas. Isso na Primeira Guerra. Imagine-se se isso não tivesse acontecido, como seria o desenrolar da Segunda Guerra. Mas isso é um assunto para outra história, correto? Vamos prosseguir. Porém, contudo, todavia, o embate, o combate, não ficaram apenas terrestres, né? Nós vamos ter aí os conflitos no mar, os conflitos que vão ser sucedidos nessas águas, principalmente nos grandes oceanos. Os conflitos no mar, ou seja, a utilização dos chamados submarinos, como coloquei aqui nessa imagem, vejam bem. Ou seja, todo navio que passasse pelo território, ele vai ser o que? Abatido, vai ser o que? Derrubado, seja pelas tropas alemãs, ou seja, os alemães aí não estão para brincadeiras. Dessa forma, o que eles faziam depois do abatimento era cortar todo o abastecimento destinado às outras tropas, ou seja, às outras alianças. Então, todo navio que passava ali, que não fosse navio da sua aliança, era totalmente abatido. Correto? E isso vai gerar um certo conflito. Por quê? Porque até então, os americanos, ou seja, os Estados Unidos, não estavam no combate. Eles vão entrar a partir do quê? A partir do abatimento do navio americano. Correto? Então, a partir desse abatimento feito pelos alemães, estes vão declarar guerra aos alemães, ou seja, os americanos aqui agora vão também adentrar a Primeira Guerra. Vão declarar guerra aos alemães e, claro, ali se aliar a outra aliança, a Aliança Entente, não a Tríplice Aliança. Tudo bem? Então, aqui, a guerra agora também é no mar, não só terrestre, assim como também a aérea. Eu estou mostrando aqui, agora nessa parte, a guerra também que era utilizada no meio marítimo, ou seja, através de bombardeio, de abatimento de navios, e um desses navios vai ser um navio americano, que o que faz com este país entre na guerra. E a gente pode ver aqui, num recorte do jornal que eu trouxe para vocês, que destaca a guerra entre os Estados Unidos e a Alemanha. Aí vem que diz aqui, bem pequenininho, o Senado norte-americano aprovou a declaração de guerra à Alemanha. Então está iminente o rompimento da hostilidade entre a Alemanha e os Estados Unidos. Ou seja, aquela aliança que tinham ali. Por quê? Porque os americanos eram neutros. Eles vão ali suprir, somente vender aí, fazer as suas vendas, tanto em armamentos, tanto em suprimentos. Ou seja, os Estados Unidos eram neutros na Primeira Guerra. Mas, a partir da derrubada desse navio, nós vamos ter os Estados Unidos na guerra agora contra também a Alemanha. Correto? Então, vamos continuar. E antes também que eu me esqueça ou alguém me pergunte, vamos também lembrar sobre a presença do Brasil, do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Assim como aconteceu com os americanos, com o navio americano, também no dia 3 de abril de 1917, o navio brasileiro foi afundado no Canal da Mancha. E vão dizer
alguns aí vão especular, dizer que foi quem? Os alemães, que derrubaram aí o navio brasileiro. Imediatamente o Brasil vai começar a romper com as relações com a Alemanha, os laços que existem ali com o país alemão, e vai apoiar quem? Os Estados Unidos. E vai fazer uma série de reformas, e uma delas é tornar o serviço militar obrigatório. É por isso que você, todo ano, quando completa 18 anos de idade, você jovem, principalmente o homem, sexo masculino, você é obrigado aí a alistar-se. Porque em qualquer eventualidade de uma guerra, você pode ser convocado para a guerra. E aqui nós temos alguns jornais que vão especular a entrada do Brasil na guerra. Nós temos o Gazeta de Notícia, que vai especular dizendo: e entramos na guerra, né? Entramos na guerra. O Correio da Manhã vai dizer: outro navio brasileiro posto a pique. Ou seja, não foi apenas um primeiro navio. Nós vamos ter 2 navios brasileiros sendo derrubados, com certeza, pelos alemães. E o Brasil vai romper laços com estes e vai adentrar a Primeira Guerra Mundial. Vai ajudar no combate direto? Não, presta atenção. Ele vai ajudar ali numa espécie de levar sua junta médica, levar ali também suprimentos, ou seja, ajudar nesse sentido. Não quer dizer que ele vai entrar no combate direto ali na linha de frente combatendo os alemães. E isso ele já entra também ali no final da guerra. A Alemanha, por exemplo, já está um pouco mais aí enfraquecida, e nós vamos ver posteriormente o porquê, correto? Mas isso é para destacar aí a entrada do Brasil durante a Primeira Guerra Mundial, tudo bem? Então aí vamos avançar a nossa aula. E chegamos aí aos chamados anos finais da guerra, da Primeira Grande Guerra. Isso vai acontecer principalmente quando a Alemanha vai enfraquecer-se. Vai acontecer a retirada da Rússia. A Rússia vai ser retirada do conflito através da assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, ou seja, um tratado que cedia parte do território à Alemanha, ou seja, a Rússia assina esse tratado, cessa ali a paz, entre aspas, e parte do território russo passa a ser da Alemanha, naquele primeiro momento. Mas só que também outro fator que vai fazer enfraquecer é a entrada do próprio Estados Unidos na guerra. Desde sempre, principalmente os americanos, eles vão aí vão desenvolver aí um grande poder tecnológico, ou seja, vão investir pesado no seu desenvolvimento industrial. A eclosão da guerra é mais um momento propício para quê? Para a venda dos seus produtos, para que ele possa oferecer os seus produtos, para que ele possa também financiar parte dessa guerra e, claro, posteriormente receber por isso, ou seja, criar uma carteira de clientes. Não contava que iria entrar também na Primeira Guerra, mas de uma maneira ou outra acabou adentrando na Primeira Guerra. Eu trouxe um trechinho para vocês que mostra um pouco sobre isso. Quando os Estados Unidos, que temiam como a Grã-Bretanha, o continente dominado pela Alemanha, entraram na guerra, as probabilidades de vitória da Alemanha desapareceram redondamente e completamente. O inconcebível tornou-se fato. A Alemanha exauriu sua energia e foi derrotada. Ou seja, nós vamos ter aí a participação americana, o que vai levar de fato à derrota alemã ali naquele conflito. Então nós vamos ter aí a retomada de territórios franceses e ingleses, vão tomar territórios que tinham sido tomados pela Alemanha. E vamos ter a entrada dos americanos no conflito, né? Isso que eu já falei de novo. Foi primordial para aí acabar com o conflito. Praticamente, o grande investimento que foi feito posteriormente vai ser utilizado agora. Ou seja, um corpo grande de militares vai ser utilizados na guerra contra a Alemanha. Após o final da guerra, vão ser também aí
redigidos, assinados alguns tratados de paz. E toda a culpa da guerra vai se recair sobre o país alemão. Um desse tratado é o chamado Tratado de Versalhes, que vai considerar, vai desarticular, principalmente é um dos objetivos desse tratado, é desarticular as forças alemãs e dessa maneira evitar um novo conflito mundial. As medidas foram vistas como humilhantes e vão servir apenas para deixar os ânimos mais tensos, pois toda a culpa caiu por cima dos alemães, para cima dos alemães, que vão ali perder seus territórios coloniais, que vão ser divididos entre França, Inglaterra, Japão e também a própria África do Sul. E vão ser obrigados a pagar altas indenizações aos países vencedores da guerra, aqueles países ditos vencedores, embora eu considere que não haja vencedores. Há mais perca do que propriamente uma vitória, correto? Vamos lá. Nós vamos ter aí alguns acordos também que vão ser firmados entre os europeus. A Itália não vai ficar satisfeita com os territórios que recebeu. O Império lá de Otomano, como botei aqui do lado, o Império Otomano, vai perder também vários territórios. Nós vamos ter a formação de dois países distintos, Áustria e Hungria, que no passado era o quê? Austro-Húngaro. E vamos ter a criação da Liga das Nações para mediar as relações entre os países de forma diplomática, não mais através do combate. Mas, quando surgissem as tensões, ali vamos se utilizar da diplomacia, certo? E aqui nós temos nesse mapa a configuração de como vai estar agora pós-guerra, né? Configuração dos territórios pós-guerra. Vamos adiante. E como será que estava configurado o mundo pós-guerra, né? Este pequeno trecho, lá no livro de vocês, na página 29, vai mostrar bem isso. A Europa se alegrava com a paz, mas esta era diferente da que havia antes de 1914. A guerra tinha desfeito as ligações de comércio, destruindo milhares de vilarejos rurais, devastado extensas áreas de pastos e plantações, matado milhões de cabeças de gado, avariado centenas de ferrovias e pontes, afundado navios cargueiros do que existiam no mundo. E em 1919 o leite era tão caro e escasso nas cidades que crianças pequenas morriam e a alimentação da maior parte das pessoas não continha gordura. Então nós temos uma Europa totalmente devastada economicamente, e politicamente e socialmente, ou seja, resquício de uma guerra total, de uma guerra que atingiu não somente o âmbito político-militar, mas principalmente a sociedade. É o que traz aqui nesse pequeno trecho. Outro fator importante nessa nova configuração pós-1918, pós-guerra, é o endurecimento das condições de vida, como a gente relatou lá anteriormente. Nós vamos ter também a emancipação feminina, a inclusão dessas mulheres no mercado de trabalho, uma vez que nós vamos ter na Europa, somente na França, 630 mil viúvas, ou seja, pessoas, mulheres que ficaram sozinhas depois desse combate e vão ali arranjar outros meios para tentar sobreviver. Vão virar chefes de famílias e também independentes. E com isso vão aí fortalecer principalmente os movimentos feministas ali no início daquele século. Vão reivindicar também o direito do voto, ou seja, até porque agora neste momento as mulheres são que a maioria, muitas vidas foram ceifadas, principalmente a dos seus maridos, durante a eclosão da Primeira Guerra, correto? E isso tudo aqui vem representado nessas imagens que nós podemos ver aqui, que também está no seu livro didático, tudo bem? Olha, nós temos aqui mulheres trabalhando tanto no campo quanto também na cidade, mas também vão trabalhar na Primeira Guerra. Ou seja, as mulheres também vão ser inclusas no campo de batalha, ou seja, na Primeira Guerra Mundial, correto? Mas isso é assunto aí para um outro momento, para uma outra história. Então vamos lá. Vou deixar aqui para vocês dois exercícios.
Página 25, lembre-se bem, livro didático, página 25, veja bem, olha lá, página 25, achou? Correto. E também página 30, 31, 32, que é o chamado Hora do Estudo, na qual a gente fecha aí a nossa unidade, tudo bem? E também um livro de atividades, das páginas 10 a 16, correto? Relembrando, página 25, interpretando documentos, página 30, 31, 32, hora do estudo, e livro de atividades, páginas 16, 10 a 16, correto? Então vamos continuar e finalizar aqui a nossa aula. Então, meus queridos alunos, chegamos ao final da nossa videoaula. Qualquer dúvida é só entrar em contato com o professor. E eu agradeço a atenção de todos. Tenham todos uma boa semana. Fique com Deus. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Até a próxima, galera!